Olá pessoal, mais um episódio aqui do Café e Saúde Podcast. Antes de mais nada, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para que a gente possa fazer cada vez mais conteúdos bacanas para vocês. Esse vídeo tem o patrocínio novamente da Farmavida Popular, a farmácia com bastante desconto dos genéricos e dos remédios de uso contínuo. Também temos a parceria da Enex, cursos e treinamentos, que você, profissional de saúde, profissional de enfermagem, pode fazer os cursos de preparação para concurso público e muitos outros cursos. Vamos deixar aqui a descrição aqui embaixo, o Instagram deles, para vocês estarem entrando em contato. E hoje eu trouxe aqui um fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratória, o Rodolfo. A gente vai bater um papo legal aqui sobre a profissão, sobre a pandemia, sobre o que a fisioterapia é hoje em dia. Então, vou deixar ele se apresentar. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bom. E aí, você é fisioterapeuta. Fala um pouquinho sobre você, o porquê da fisioterapia, qual a sua área de atuação hoje em dia. Primeiramente, boa noite pessoal que está assistindo. Me formei em fisioterapia, só que eu sempre quis ir para a área respiratória, que eu gosto de adrenalina, eu gosto de emoção. Então, eu fiz a pós-graduação em cardiorrespiratória em São Paulo. Quando eu me formei, na graduação mesmo, já entrei trabalhar no hospital lá em São Paulo, Hospital São Paulo. Já entrei direto na UTI. Aí lá eu comecei a ver, me aprofundar mais nos assuntos. Entrei sem experiência, me deram essa oportunidade, que hoje é difícil de entrar. Comecei a pós-graduação em cardiorrespiratória, depois disso fui fazendo curso de ventilação mecânica, um atrás do outro, porque é bem complexo a cardiorrespiratória, né? E hoje eu trabalho no Hospital de Biúna, já está indo para 5 anos já. Então, eu estou na área que eu sempre quis, né? Urgência e emergência, que é o que eu gosto. Entendi. Quando a gente fala de fisioterapia, né? As pessoas que são mais leigas da área da saúde pensam só na fisioterapia de reabilitação, fisioterapia motora, aquela fisioterapia que depois que a pessoa quebra um braço, alguma coisa, vai lá se reabilitar após um AVC, né? Agora, a fisioterapia respiratória é um ramo hospitalar importantíssimo, inclusive, que as pessoas não têm muito conhecimento. Se você quiser contar um pouco pra gente qual que é a rotina do fisioterapeuta dentro do hospital, né? É uma rotina diferente de um fisioterapeuta que está lá na reabilitação, por exemplo. Sim, né? Essa vai ser a oportunidade de eu mostrar para as pessoas o que o fisioterapeuta intensivista faz, que é pouco conhecido, na verdade quase ninguém conhece, tanto que no estado de São Paulo tem 250 mil fisioterapeutas e 25 mil só é da parte da respiratória, 9%. A turma, quando se fala em fisioterapia, o que eles pensam? Motora, só isso. Tô com uma dor no braço, tendinite, bursite, é isso que eles acham, né? Tanto que quando eu falo... Massagem, né? Massagem. Quando eu falo que sou fisioterapeuta, eles já falam, nossa, tô com uma dor nas costas. Nossa, então eles não sabem qual que é a minha área. Então, falar um pouco da rotina do meu dia a dia, do fisioterapeuta intensivista. O que a gente faz? É muita coisa, é complexo. Vou te falar que a parte motora seria 20% do que eu faço lá. Os outros 80% ali na parte complexa, paciente grave. Por exemplo, o que a gente é responsável? Ventilação mecânica, que as pessoas não sabem o que é. Muita gente não sabe, só quem trabalha mesmo na área. Aspiração de vias aéreas superiores, inferiores. Mobilização precoce na UTI. Exames, raio-x, gasometria, tomografia. Tudo faz parte do nosso dia a dia. A gente fica ali, plantão inteiro conferindo esses exames, monitorando o ventilador mecânico, os parâmetros. Na UTI, por exemplo, o que a gente faz? A gente chega responsável pelo ventilador mecânico. Imagina um carro sem o motorista. É o ventilador mecânico sem o fisioterapeuta. A gente que ajusta. O que as pessoas não entendem, né? Quando as pessoas normalmente não sabem o que é entubar, né? Que vocês têm que explicar para elas, né? Que é um coma induzido, o paciente é entubado, só que eles acham que fica ali na cama e não sabe que por trás disso tem um ventilador mecânico, que a gente controla toda a parte respiratória do paciente. O pulmão do paciente praticamente para, quem vai trabalhar é o ventilador. E os parâmetros são complexos. Então, por isso que eu falo, fisioterapeuta para trabalhar no hospital tem que
ser especialista na parte respiratória. Tem que fazer uma pós-graduação, tanto em hospitalar, respiratória ou cardiorrespiratória. Porque senão você não consegue trabalhar. Tá? Você tem que ser especialista nisso. E hoje, né, a gente tem, né, quando a gente fala de ventilação mecânica, né, para o pessoal que não entende, o paciente depois de entubado vai ficar na ventilação mecânica, né, como você já falou. E esses parâmetros, né, parece coisa simples, mas eu lembro quando eu trabalhava no hospital, às vezes o ventilador não funcionava e só depois que o fisioterapeuta estava junto que a gente conseguia ajustar aquilo. E o tempo na UTI ou na urgência e emergência é crucial, né? Você tem o tempo, é sagrado. Quanto mais tempo você perde, mais tempo de vida e qualidade de vida num pós, né? Quando o paciente estiver reabilitado, vai ter sequelas, né? A gente teve recentemente, né? A gente está ainda na pandemia da Covid-19. Então, acho que a pandemia trouxe todos os profissionais de saúde em evidência, mas os fisioterapeutas também, os respiratórios, né? Porque foi muito necessária a presença deles, até em lugares que tinha poucos fisioterapeutas, porque tem hospitais ainda que não tem tanto fisioterapeuta como deveria. Você trabalhou na linha de frente, né? Tá trabalhando até hoje, óbvio, mas você trabalhou naquele ponto mais grave. O que você pode trazer de experiência, tanto pessoal como profissional, desse período da Covid, que você viu que ali era importante, você tá ali, né, a sua mão de obra, né, como fisioterapeuta. Até a gente sabe que as pessoas foram reabilitadas com a fisioterapia também, que a gente passou pela Covid, foi entubado, depois conseguiu, né, se recuperar, sair do tubo, também precisou da fisioterapia para se reabilitar aquele pulmão. Sim, claro. Né? Senão as sequelas foram inúmeras. Então, fala um pouquinho pra gente como que foi pra você estar na frente na linha de frente junto com os outros profissionais. A pandemia chegou e mostrou realmente qual é a função do fisioterapeuta. Tanto que o médico chegou e falou pra mim: olha, Rodolfo, essa pandemia mostrou que eu não sabia nada de ventilação mecânica, porque eu vi vocês trabalhando como era complexo. Não é só você colocar os parâmetros ali, vira as costas e vai embora. Se a gente coloca um parâmetro errado, pode matar o paciente, lesionar o pulmão. Então essa pandemia mostrou qual que é a importância do fisioterapeuta respiratório, que cresceu demais, demais. Tanto que já é lei. Todo hospital que tem UTI tem que ter fisioterapeuta a cada 10 leitos. É lei. Tem que ter um para cada 10. Um para cada 10. Então, o que mudou essa pandemia? Eu tive que estudar mais ventilação mecânica, porque estava vindo novidades para mim. Se eu ventilava uma pneumonia, um paciente com pneumonia, eu pegava Covid, que não dava para usar esses parâmetros. O que acontecia? A saturação caía de uma vez só, despencava. Então a gente teve que, todos os fisioterapeutas, os profissionais de saúde, teve que estudar essa doença, o que estava acontecendo com o paciente. Então a gente se aprofundou mais ainda. Eu estudei, muito mais ventilação mecânica nessa pandemia, nesses 1 ano e meio. Então pude ver o que estava acontecendo, mudou muito minha carreira. Hoje eu falo que estou muito mais preparado para atender um Covid, uma emergência. E assim, a situação que eu via, nunca vi nesses anos de experiência. Por exemplo, aqui em Biúna. Normalmente a gente tinha 2 entubados no mês. Na época da pandemia, a gente tinha um máximo. Né? A gente teve 12 entubados. Infelizmente, um ia a óbito, já entrava outro no ventilador mecânico. A gente via coisas assim que eu nunca me deparei. Por exemplo, um paciente chega com falta de ar, a ausculta está limpa, mas não estava tendo troca gasosa. Então a saturação despencava, chegava o paciente saturando 49, todo cianótico. E vale lembrar que a fisioterapia também não é só ventilação mecânica invasiva, que é quando o paciente é entubado. O nosso trabalho, o nosso foco, na verdade, é fazer que ele não seja entubado. Porque intubação é uma coisa muito complicada, né? A chance de óbito é maior. Então, o nosso foco é trabalhar antes da intubação, que é a VNI, ventilação mecânica não invasiva, que é outros parâmetros que a gente conseguiu livrar muitos pacientes de ser intubados só na VNI, que é uma pressão positiva, expande o pulmão, chega mais oxigênio. E através disso,
a gente consegue fazer que o paciente não seja entubado. É claro que tem as indicações, contraindicações, teve paciente que já chegou rebaixado, teve que entubar, e a gente trabalha em ventilação invasiva. Só que o trabalho do fisioterapeuta é muito complexo. A gente tem o antes do hospital, que seria o certo, a prevenção. A gente tem no hospital, que é na enfermaria. A gente tem na UTI, ou na semi-intensiva. E depois tem a pós-alta, que ele vai embora e tem muitas sequelas. 75% até 80% está saindo com sequela. Tem que reabilitar, né? Tem que reabilitar. E no caso da VNI, que é a ventilação não invasiva, tem diferença quando você se deparou com que para pneumonia, o DPOC, é uma coisa, a gente já estava acostumado a lidar com já isso. estava acostumado. Mas quando chegou a Covid, que era totalmente diferente, e ela se comporta de maneira diferente, né? De uma pessoa para outra, inclusive. Teve uma mudança radical nos parâmetros para VNI, ou você acha que deu para adaptar legal? Como que foi essa parte? Foi uma coisa assim, fora do normal. A gente precisava pronar paciente, a maioria estava pronando, coisa que antes numa tuberculose, pneumonia, que eles precisam de oxigênio, então eles não ficavam pronados, né? Agora a Covid não, a Covid chegou o paciente que já tinha que pronar. Tinha paciente que ficava 10 horas pronado, a gente tentava colocar VNI pronado, os parâmetros aumentou, ficava mais tempo na VNI, e a nossa dificuldade era, se tirasse VNI, porque o paciente precisava, tinha uns que precisavam ir no banheiro, a saturação despencava, ficava todo cianótico, tinha que voltar para VNI, era uma correria, era muito sofrimento, eu via, era muito sofrimento para os pacientes. Eles falavam que a sensação era de estar se afogando numa piscina. Não conseguia entrar de jeito nenhum. E a VNI não é gostoso de se fazer. Uma máscara apertada. Pega quase a cara inteira, né? Não pode deixar sair, porque muda os parâmetros. E eles reclamavam demais da máscara, só que se a gente colocava na máscara normal de oxigênio, caía a saturação. O que estava segurando era a VNI. Só que chegava uma hora que fala, não dá mais para segurar. É sofrimento, muito músculo acessório usando na VNI, sabe quando você fica suando, e aí tinha que entubar, não tinha jeito. E aqui em Biúna é todo mundo conhecido, né? Então eu peguei muito conhecido que ficou na VNI, acabou indo para intubação. Teve uns que apresentavam casos leves, ficava no catéter de oxigênio, outros na máscara, não precisava pronar, mas tem muitos que chegavam muito grave mesmo. Engraçado que teve alguns casos que chegou em ar ambiente, com febre, os exames foram alterados e o médico resolveu internar. Em menos de 24 horas ele estava na VNI. Primeiro no catéter não deu, na máscara não deu, saturação baixa, aí ia para a VNI. Pensa, o vírus, Covid, se espalhava muito rápido. Em algumas pessoas sim, em algumas não. Os que mais sofriam eram os obesos e os fumantes, né, que é DPLC. Esses sofriam demais. É que daí acho que associava outras coisas, né? Já tinha outras doenças, né? E tinha um parâmetro assim de saturação que era bem clássico ou era bem variável? Tipo, saturava 80, não tinha como segurar. Ou só quando estava mesmo com desconforto? Então, a gente, em uma equipe multidisciplinar, né? Médico, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente não gostaria de entubar, mas chegava uma situação, por exemplo, o máximo de oxigênio, a gente já está lá, com esforço respiratório, mais de 2, 3 horas, raio-x muito ruim, gasometria péssima, paciente agitado já não aguenta mais ficar na máscara, tirava a máscara, e a saturação, né, chegava a 82, 80, aí era o caso de entubar, mas tem um que colaborava, chegava a saturar 95, até 90, a gente tinha uns bons parâmetros, saturando 90, se não estivesse fazendo muito esforço, sabe, quando fica assim, ó. Então eles chegavam desse jeito, assim, uma respiração mais de 40, a frequência respiratória. Chegava taquipneico, né? Taquipneico, suando, não conseguia conversar, mas a VNI salvou muito de ser entubado, tanto que a gente pegou o paciente chegando desse jeito, 2 horas de VNI já estava aliviado. A gente tirava a VNI e colocava na máscara, já aliviado. E qual que é o máximo de VNI? Eu não lembro mais, então, umas 4 horas? Não, a máscara que a gente tem, ela é aquela máscara que vocês usam em Iambu, né? É a que a gente tem lá.
paciente aguentava 1 hora, porque a VNI, com essa máscara, ele dá aerofagia, a boca fica totalmente ressecada. E aqui dói, porque a gente não tenta não apertar muito, mas tem que apertar o suficiente para não sair pela lateral. Máximo 2 horas. Só que a gente tentava pronar os pacientes. E os obesos não ficavam pronados. Por causa do peso, né? Então dificultava mais. Os parâmetros, o ideal é você nunca usar 100% de oxigênio no ventilador mecânico na VNI. É 60%, 50%. Mas a gente vai aumentando ali porque precisa fazer a saturação subir. Tinha paciente que estava 100% na VNI, saturando 80%. Esse a gente já sabe que ia evoluir com tubo, né? IOT, ia ter que entubar. E quando entubava, tinha os pacientes tão grave, que a gente tinha que pronar ele entubado. Que é uma dificuldade, né? É uma dificuldade porque você tem que usar bloqueador neuromuscular, você tem que sedar ele pesado mesmo, não pode deixar ele acordar. E a partir do momento que é entubado, né, a mortalidade aumenta, aí tem um desmame, a gente tem que ficar... Esse é o trabalho do fisioterapeuta. É a parte pulmonar, não pode deixar a saturação cair, para o pessoal que não entende, a gente tem que corrigir gasometria, a gente tem que olhar raio-x, tá? Tomografia, tem hospital que tem alguns que não, mas todos têm gasometria e raio-x, todos. A gente corrige acidose respiratória, alcalose respiratória. E o padrão maior que tinha na gasometria era o que? Acidose? O padrão maior era acidose. A gente você... pegava muito do POC, o que acontecia? O PCO2 ia lá para cima e o pH descia muito. O pH de 7,10 até 6,9 é péssimo para o paciente. Isso aí dificulta muito. Então a gente corrige isso no ventilador mecânico, a gente consegue corrigir. Aí já é uma melhora. Só que a partir do momento que o paciente é entubado, a gente já pensa no desmame. A gente precisa desmamar esse paciente. As primeiras 24 horas é deixar lá o músculo acessório descansar, porque fez muito esforço, que é o paciente sedado. Depois disso a gente começa a trabalhar o desmame, diminuir os parâmetros. E a Covid dificultava muito a gente, porque era difícil desmamar o paciente. O paciente estava os parâmetros altos, por exemplo, tinha um paciente com uma PIP de 20. Para quem não entende, a PIP de 20 é muito alta. A nossa fisiológica é 5. Pensa quantos? PIP é que abre os alvéolos, faz ele não colapsar. Então tinha os pacientes graves. E o pior disso que entrava com muito medicamento e não era só o pulmão que ia ficando ruim, que ia dando insuficiência renal. Aí ia complicando mais ainda, o paciente ia ficando em anasarca, ia ficando inchado. Acabava prejudicando mais o paciente, né? E isso que o Covid nos mostrou, que é uma doença desconhecida. Tecnicamente, eu não lembro mais agora, porque eu estou fora do hospital há uns 4 anos. Mas qual que é o protocolo atual para a gente pensar em extubar? Na minha época era menos dias, uns 10, 11 dias. Qual que é o protocolo atual? Não, hoje mudou tudo. A Associação Mecânica de Ventilação mudou todos os protocolos. Quando o paciente é entubado, primeiro a gente tem que já iniciar o desmame no oxigênio. Se você está lá 100% de oxigênio e você pega a gasometria, está lá o PO2 altíssimo, e o paciente saturando 100% no monitor, não tem por que ficar excesso de oxigênio. Começa a diminuir o oxigênio. Depois disso, a gente tem que trabalhar a causa de que ele foi entubado. Por exemplo, um raio-x muito ruim, começa a melhorar, a gasometria começa a ficar boa, a gente começa a desmamar os parâmetros. Se a gente começa a desmamar os parâmetros e a saturação mantém, hemodinâmica também, pressão arterial, batimentos, tudo começa a ficar estável, a gente vai desmamando, Se caiu a saturação, a gente fala, opa, a gente aumenta um pouquinho os parâmetros, que são vários parâmetros, né? São várias modalidades, né? São complexas, são volume corrente, são pressão, é tudo que é assisto controlado. Chegou num desmame mesmo, a gente muda isso. A gente precisa fazer o diafragma trabalhar, porque se ele ficar muito tempo sedado, atrofia. O músculo respiratório é igual ao bíceps, ele vai atrofiar se não estiver em uso. O que a gente precisa, o que o fisioterapeuta precisa fazer? Desmamar e fazer com que o paciente comece a respirar junto com o ventilador mecânico, que a gente chama de pressão de suporte. Eu quero dar um suporte para ele, não quero que ele fique 100% no ventilador mecânico, porque isso só aumenta a mortalidade.
os músculos acessórios o respiratório, os acessórios, vai atrofiar. Então, tecnicamente, o correto seria começar a pensar em desmame já no O mais dia rápido seguinte. possível. Quanto mais tempo entubado, maior chance de óbito. Eu fiquei com muita curiosidade nesse meio tempo, porque assim, eu tive amigos que tiveram parentes entubados, e eu teve um amigo meu que a mãe que ficou entubada, ele falou assim que ela ficou mais de 35 dias entubada, entendeu? Eu achei muito, mas como eu tava fora do contexto, né, 4 anos fora do hospital, e a gente sabe que a área da saúde as coisas mudam assim, né? Sim, se Você não tá atualizam lendo sempre. e tal. Daí eu não opinei, mas eu fiquei pensando comigo. Falei, mas mais de 30 dias não é muito tempo, né? Talvez porque a gente tem, em outros casos, a gente tem a tráqueo, né? Que é uma opção, quando não consegue estubar no primeiro Na momento. verdade, é protocolo. Mas aí na 15 Covid dias. também entrou isso? Sim, protocolo. Vários hospitais manteram protocolo. 15 dias entubado, passa para tráqueo. Se não conseguir estubar, Se daí... não conseguir, aconteceu vários, isso era rotina. O paciente ficava mais de 15 dias ia para tráqueo. Paciente entubado mesmo, sem ser tráqueo, que é um erro, porque tem que fazer tráqueo, mas caso aconteça, que aconteceu, 30 dias entubados, todo o músculo está atrofiado. talvez não ia A ter... chance de mortalidade aumenta demais. 30 dias entubado é muita coisa Então, eu mesmo. achei também muita coisa. Achei que deveriam Todo ter optado... atrofiado. Você pensa, é 30 dias sedado. O metabolismo dele vai ter que aguentar toda aquela sedação. Por isso que muitos pacientes param o rim. É normal você ver na UTI eles fazendo hemodiálise. 30 dias é muita coisa. Então, o ideal, a partir do momento que intuba, tem que ter uma mente aberta para começar a já fazer o desmame, porque a nossa intenção, a intenção de todos, inclusive do fisioterapeuta, é estubar o paciente, tirar do tubo. A nossa intenção é não que não seja entubado, mas se ser entubado tem que estubar o paciente. Não pode deixar ele lá muito tempo. Então por isso que tem a pressão de suporte no ventilador mecânico, que ninguém entende esse trabalho nosso, que a gente consegue fazer o diafragma trabalhar mesmo o paciente estando entubado. É a modalidade, É a modalidade do ventilador mecânico. do ventilador. E assim, daí tem esses casos, né, de muito longo tempo de intubação, que eu achei meio absurdo, mas eu falei, mas como tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e tem tudo muita novidade, eu achei que pode ser que alguma coisa mudou, mas eu também achei muito tempo. 14 dias de entubado, 15 dias, depois pensa no tráqueo. E o que eu pensei também muito é sobre hipóxia, né? Eu acho que a Covid trazia um pouco de hipóxia, porque a gente falou muito sobre ansiedade, né? Sim. As pessoas ficavam Atrapalhava ansiosas, muito a né? ansiedade, muito. E acabavam indo pro tubo por causa do quadro de ansiedade, até por causa da VNI. Muito não deixava fazer VNI, saturação caía lá embaixo e o médico optava por entubar, tem jeito, porque a VNI tem a contraindicação, né? Se o paciente não está colaborativo, tem que entubar. Isso é triste de ver, a gente tenta conversar com o paciente, davam alguns remédios calmantes, mas ele se apavorava, porque uma máscara, você já está com falta de ar, o que ele pensava? Uma máscara colada no seu rosto, você vai ficar com mais falta de ar, o que ele pensava. Então ele não deixava. E a máscara tradicional, 15 litros, o saquinho que todo mundo conhece, não dá mais conta, porque a gente precisa, a VNI, a gente precisa dos parâmetros, que é a PIP. A gente consegue abrir os alvéolos sem precisar entubar o paciente, né? Essa é a vantagem da VNI, né? Essa aí que vocês usaram lá é uma máscara aqui, mas tem uma VNI, não sei como é que tá agora, que ela era maior zona, não tinha? É a facial total. Que era Chegou pra gente também. Parece um alien, assim, que gruda no rosto todo. Melhorou muito, os pacientes conseguiram ficar mais tempo com ela, que é a facial total. Não machuca tanto essa parte aqui, que é que a gente mais tem, aquela que usa Iambu, que cola aqui. Então chegou, só que a gente só tinha 2. Pensa com mais de 30 pacientes precisando. E essa facial total também dá um pânico. Você acha que é menos do que a biface só? É menos, porque não machuca tanto. Mas tinha paciente que também não deixava fazer. Porque entrava aquele ar forte, uma pressão positiva forte. Então eles ficavam em pânico, né? Tem pacientes que os que aguentaram, escaparam do tubo. Muitos escaparam do tubo mesmo. A saturação melhorava muito. Teve paciente que a gente fez VNI mais de 15 dias. Graças a Deus não foi entubado, recebeu alta. Com sequelas, a maioria teve sequelas. E as sequelas do que o pessoal fala pra mim até hoje é praticamente a mesma de todo mundo.
que é se cansar ao fazer uma coisa simples. Subir a escada, de boa, depois do Covid, cansa demais. Eles param no meio do caminho, descansam. Tem uns que andam até com o oxímetro no bolso, né? Porque antes ninguém conhecia o oxímetro. Tecnicamente eles tinham que continuar fazendo físio, né? Todos que foi entubado, todos que ficaram com raio-x ruim, tem que fazer físio pós-alta, pós-hospital, né? Recebeu alta, tem que fazer exercícios respiratórios. A gente fala que o exercício respiratório tem que ser feito para prevenção também. Se uma pessoa que nunca não ficou doente, pode ser feito. Porque fortalece o músculo. Há pessoas que normalmente querem fortalecer o quê? O bíceps, tríceps, mas esquece que o diafragma e o músculo respiratório são músculos. Se você fortalece ele, a chance de você não ficar tão mal quando você ficar doente, uma gripe, são maiores, porque seus músculos estão fortalecidos, respiratórios. Ou seja, você tem uma capacidade maior de respirar e de soltar. Por isso é importante o exercício cardiorrespiratório, né? Para quem faz academia, essas coisas. É importantíssimo isso. Chegou uma cerveja para nós ali e um negocinho. Traz aqui o nosso produtor. Hoje eu levantei um pouco a calça. Aqui, ó. Patrocínio da Heineken hoje? Não é por enquanto, né? Mas de repente. Ó, esse aqui é do Oliver's Burger. É uma hamburgueria aqui da cidade. Que... Deixa eu até abrir aqui. Inclusive é de uma amiga minha, Fabiana. Vou até falar o nome dela aqui. E eles fazem... Ó, até tem um negocinho aqui, ó. Eles fazem um negocinho muito bacana. Ó. Vem tudo bonitinho, lacradinho, ó. Tem hambúrguer, salgadinho. Acho que é salgadinho isso aqui, ó. Salgadinho. É salgadinho mesmo. Ó, bonitinho. Aí. Patrocínio Heineken. Heineken, se estiver assistindo em algum momento, daqui a um tempo, pode patrocinar que a gente aceita. Bem tranquilo, imagine. Aí obrigado lá pro Oliver's Burger. E tá, é bem daorinha o kitzinho de salgadinho. Mas voltando aqui ao nosso papo. Eu pensei também sobre a questão da habilitação, do pós, né, Covid. Lá no nosso trabalho nós tivemos, né, alguns casos de Covid leves, casos que foram assintomáticos e tal. E eu percebi o quanto importante, porque daí a gente pegou, na nossa médica, mas a nossa fisioterapeuta, pegaram firme na reabilitação e na vigilância respiratória, porque eu tenho pacientes idosos, né? E a fisioterapia respiratória, eu acredito que foi a chave para não ter os casos graves, porque lá eu tenho fisioterapia respiratória desde sempre. Então sempre eles têm a fisioterapia motora, que é o mais importante naquele caso específico com idosos, né, por causa da mobilidade. Mas desde que eu entrei a trabalhar lá, eu sempre pedi para a fisioterapeuta que trabalha com a gente fazer a respiratória também, nem que fosse em grupo. Sim, é importante, né? Tem que fazer, não tem como. E eu creio que isso ajudou eles não terem aquela versão mais grave. E os que tiveram mesmo leve também ajudou na recuperação, né? A gente pegou pesado mesmo no tempo dos 15 dias ali que ficaram recuperando. Então, assim, eu acho que o pós também é importante. Só que como, né, você trabalha no hospital público, muitas pessoas também, acaba que o pessoal que sai do hospital público não vai fazer a reabilitação, né? Eu acho que isso deu uma prejudicada também. Tem vários motivos para eles não continuar a reabilitação. Primeiro, que se você for fazer pelo SUS, está sobrecarregado. Se você for pagar, muitas pessoas não têm condições de pagar, que não é barato, você paga por sessão. O ideal seria todos fazerem. Eu sou a favor que tivesse projetos. Todos que tiveram Covid tinham direito a fazer fisioterapia respiratória com esse projeto. Fisioterapia respiratória na casa dos pacientes, que tem pacientes que ficam muito tempo acamados depois da alta. Eu conheço muitos que têm muita dificuldade de andar. Por mais que você faça fisiomotora no hospital, é diferente. Você está acamado lá 15 dias, você está sem andar 15 dias. Então, eles precisam dar continuidade na parte motora
e na parte respiratória. Tanto que a fisioterapia no hospital, a gente já pensa nisso. A gente precisa entregar esse paciente, quando ele receber alta, a gente pensa assim, a gente precisa entregar esse paciente assim que ele tenha vida normal. Não deixe ele receber alta com dificuldade de respirar, com dificuldade de andar. Então ele precisa receber alta com, assim, que ele siga a vida dele. Volte a trabalhar, faça as coisas que fazia na rotina mesmo. Só que está sendo diferente, né? Muitos pacientes, tem alguns que recebem alta, quando vai andar, acaba sentindo falta de ar. A expansão é menos, né? E tem uns que até se assustam, né? Ficam muito ansiosos, já pega o oxímetro no bolso, coloca no dedo e acha, eles têm medo. Eles acham, será que eu vou voltar para o hospital? Então a Covid mexeu muito com o psicológico deles. Qualquer coisinha colocava o oxímetro no dedo. Tinha paciente que me ligava, falava, Rodolfo, tá 90 saturando, é bom? Não. Eles ficavam muito cismados com a saturação. E isso mexia com a ansiedade. Se você percebe um paciente ansioso, o que acontece? Respira mais rápido, ele fica nervoso. Então acabou mexendo com o psicológico deles também. Só que o ideal mesmo, o certo é, saiu todos os pacientes, fazer reabilitação com o fisioterapeuta. Mas a realidade, você sabe como é, né? Quase ninguém faz. A reabilitação está sobrecarregadíssima, né? Está sobrecarregado. Porque tem os problemas que não eram respiratórios, que estão tudo para lá, né? Ficou meio de lado, né? Precisava as políticas públicas de saúde de todos os municípios, do estado e até do governo federal pensar nesse nesse projeto pandemia, né? Pós-pandemia, porque não adianta focar só no hospital, dentro do hospital. Tem que ter, eu sou a favor de ter um projeto onde todos que saem do hospital tenham esse suporte, que eles tenham acesso a um fisioterapeuta respiratório. Porque se você for ver, eles não têm acesso. É difícil. Está tudo sobrecarregado. É um fisioterapeuta para atender 100 pacientes, por exemplo. Como que vai dar conta? E a gente vê que o pessoal dos convênios, né, que tem os convênios melhores, tiveram mais sobrevida e menos sequelas por ter um atendimento melhor, mas não por conta do profissional, né? Porque nós temos, né, aqui a gente tem o Hospital de Biúna, temos ótimos profissionais lá dentro, mas a demanda é muito grande. São poucos, né, respiratórios. Então, assim, o problema não é nem tanto o profissional em si tem pouco, óbvio, mas assim, a gente tem uma demanda muito grande. Então, se você tem um profissional para 100 pessoas, 50 pessoas, 70 pessoas, ele não consegue dar conta. Não, é né? impossível, é impossível. Então, assim, acho que agora, no ano que vem, depois de tudo, né, a gente tem fé em Deus que vai ficar tudo bem, não ter, né, mais esse problema com o pós. A reabilitação é importante e a pandemia mostrou isso, né? Qual a importância. Não só a reabilitação de fisioterapia, até a psicológica, né? O pessoal ter acesso à psicóloga também depois. Precisa. Mexeu muito com a cabeça deles. E a questão de saturação mesmo, o pessoal às vezes compra aquele oxímetro da China, daí ele nem funciona direito. Muita gente comprou oxímetro. E se apavorava, porque às vezes comprava um oxímetro que não funcionava direito, então eles falam, nossa, não tá lendo, será que tá muito baixo? Entendeu? Aí isso acabava atrapalhando a parte psicológica deles. Mas no hospital a gente já conversa com eles, porque o fisioterapeuta também tem que conversar. Meio que é um psicólogo, trabalha com a parte psicológica também. A gente conversa, explica como funciona. Não precisa ficar apavorado, ficar 24 horas com o oxímetro no dedo. Tem paciente que toda hora que a gente chegava no hospital, na enfermaria, eles queriam ficar com o oxímetro no dedo. Porque essa pandemia mostrou o que para todo mundo? Que o oxigênio era baixo. Então todo mundo focou nisso. Oxigênio. Alguns estava muito baixo, que a gente nem precisava colocar oxímetro, a gente já percebia, como cianótico. É que na verdade, quando a gente fala de saturação, né, eu até falo isso para os meus colaboradores e falo também para os alunos. A saturação não é um sinal vital, né? É um parâmetro que a gente usa de apoio. Sim. E às vezes o leigo levou como um parâmetro que abaixo de 90 é ruim. Tem gente que acha que tem que saturar 100. Só que às vezes a pessoa nunca saturou 98 e não sabia disso. Um DPOC. Né? Tem um DPOC, ou tem uma asma, tem uma bronquite e não satura 98 e não sabia que não saturava 98. Então, aí através disso começaram
E vocês tiveram bastante, deve ter, óbvio, a junção, por exemplo, a pessoa tinha asma, DPOC, bronquite e chegou com Covid. Olha, o que a gente mais teve lá são pacientes de DPOC que pegaram Covid. Já saturava 88 antes. No normal. O normal dele. Aí com a Covid, despencou. Saturava 60. Tinha uns que era resistente, porque a vida inteira saturou 85. Teve um idoso, um exemplo lá que aconteceu, a vida inteira. Ele falou, porque ele já fez acompanhamento na parte respiratória. Ele chegou a saturar 80. Era o basal dele. Se você vê, normal, conversava normal. Porque uma pessoa como nós saturou 80, ele fica cansado, às vezes fica cianótico, ele não. Aí, o que acontecia? Via 79, já se assustava. Nossa, sempre saturei 80, tô mal, tô morrendo. Então, eles achavam isso, se preocupavam. Então, o que eles queriam? Tinham medo, a gente tinha dificuldade de tirar o oxigênio deles. Quando o paciente está no catéter, a intenção já é tirar o oxigênio, né? Está no catéter, 2 litros, tinha uns que ficavam 1 litro. A gente tirava o catéter já, tô com falta de ar. Você tirou o oxigênio, coloca aí. Então a gente tinha que, o que a gente tinha que fazer? Trabalhar, tirar, zerar o oxigênio e ver como ele ficava. Com catéter e sem oxigênio. Tudo bem? Nossa, maravilha. Beleza, vamos tirar o catéter? Ah, não. Fizer isso, eu vou ficar com falta de ar. Não faz isso. Então eles iam para o hospital assustados, né? Então isso dificultou bastante o nosso trabalho. A parte psicológica estava afetando eles. A ansiedade, né? Ansiedade, eles tinham medo. Bastante lugar que a ansiedade derrubou bastante paciente por causa, né, que aumenta. Se você fica ansioso normalmente no seu dia a dia, já vai aumentar a sua frequência respiratória. Você vai precisar de mais oxigênio por causa da ansiedade, por causa do nervosismo, né? A gente está num lugar que a gente está desconfortável, é normal. E na situação que estava, né? Eu tive, depois eu vou perguntar para você, eu tive muito medo. Eu passei 4 meses com muito medo. Não medo de eu pegar alguma coisa e também, né? Óbvio. Eu tinha medo de pegar e passar para os outros. Mas aí depois eu tive uma outra fase que eu tinha medo de eu pegar também. E como eu tenho rinite, então toda vez que me atacava a rinite, eu ficava com o oxímetro no dedo. Você já pensava que era Covid. Porque daí eu falei, putz, agora ferrou, agora vai pegar, entendeu? Aí você fica, eu tive que me trabalhar comigo mesmo para não ficar na paranoia, porque eu sou profissional de saúde. Eu falei, não, pera. Eu sou profissional de saúde, eu sei como que funciona a saturação para oxigênio, vou parar de loucura. Porque eu ficava com ele no dedo olhando, né? 98, aí ia para 95. É que a pessoa fica muito cismada, né? Aí a respiração funda. Na questão da asma, né? Que a gente estava falando de pacientes que têm asma, DPOC, bronquite, etc. A asma era um fator agravante ou só o pós que era problema? Não. Asma, DPOC, todos que têm doenças obstrutivas, que dificuldade de soltar, também era agravante. Todos apresentavam assim, mais resistência, sentia mais falta de ar e mais desconforto respiratório. Porque normalmente o asmático, quando ele ataca a crise, já fica com falta de ar. Nesses casos, ele tinha tanto o broncoespasmo, que é o fechamento dos brônquios, mais a Covid. Então pensa o sofrimento dele, né? E o que mais deixou difícil pra gente é que qual que é o tratamento convencional de um ataque de asma? É inalação com broncodilatador. E a gente não podia fazer inalação lá, porque era proibido, né? Voos aerosóis. Então a gente tinha que fazer o quê? Tinha que colocar na VNI, injetar broncodilatador injetável, e um asmático em crise na VNI é sofrimento, porque é uma máscara no seu rosto e ele fica lá, tentando respirar e os broncos tá fechado, né? Então dificultava muito pra gente. A gente conseguia, muitos pacientes, a gente conseguiu reverter o broncoespasmo ali na hora e fazer que ele não fosse entubado através da fisioterapia respiratória, que esse era o nosso foco. Acho que a pandemia, querendo ou não, focou muito na fisioterapia respiratória. Tanto que a gente considera assim que fomos bem sucedido. Tivemos muitos pacientes que agradecem a gente até hoje. Conseguimos fazer um bom trabalho. Hoje eu falo, estou muito mais experiente, mais confiante em atender um Covid. Porque eu presenciei a pior fase. A gente tinha 50 pessoas internadas. Todo mundo precisando de VNI. Todo mundo estava grave.
Então hoje eu estudei muito isso. Você aprendeu uma doença na pele, né, já. Eu aprendi na prática ali. Não tem uma doença existente que a gente viu na faculdade, não. Você aprendeu ali na raça. Eu não aprendi na faculdade ventilar o Covid. Aí depois que ninguém aprendeu, né? E o padrão radiológico da Covid era totalmente diferente, Você né? pega o raio-x, tudo branco, e a gente pensa, como que esse paciente está respirando? Era 90% filtrado. E a gente conseguia. Porque a VNI, os parâmetros são bons, né? A gente consegue uma pressão positiva forte. Chegou o ventilador mecânicos no hospital bons, de última geração. Isso ajudou bastante, né? Mas, infelizmente, era mais pacientes e menos ventiladores. E tinha as infecções secundárias, né? Tinha. Bactérias se aproveitaram da situação e se instalaram lá no pulmão. Sim, as bactérias elas ficavam resistentes aos antibióticos. Então, toda semana o médico trocava. E o nosso foco era ali manter a oxigenação. Não é só do pulmão. A gente precisa manter a oxigenação para levar para outros órgãos. Porque se a gente manter uma saturação baixa, o corpo é inteligente. Ele vai mandar oxigênio para áreas nobres, quais são o cérebro e o pulmão. E o resto fica de segundo plano se tiver saturação baixa. Rim acaba entrando em falência. É aquele famoso, falência múltipla. Por isso que a gente tem que manter a saturação boa. Tem que mandar oxigênio para o restante do corpo. Esse era o nosso trabalho. Fazer com que o paciente tenha uma oxigenação, uma ventilação boa. Uma expansão, uma troca gasosa boa. E esse era o desafio de todos os dias. A gente chegava, o paciente melhorou. Depois de 24 horas o paciente piorou. Depois o paciente melhorou. E ele ficava assim, piora, melhora, piora. Né? Aí a gente vai para a VNI, sai da VNI, volta para a VNI. Aí ficava nisso, entendeu? E a rotina do fisioterapeuta é tanto na enfermaria, para prevenir que ele vá para uma semi-intensiva. Nosso trabalho é na emergência. Aí a pergunta, o que o fisioterapeuta faz numa emergência? Ninguém sabe. Chega lá um paciente, não só do Covid, sai um pouco da área do Covid aqui, um acidente de moto. Se você vê um acidente de moto grave, o paciente vai precisar ser entubado, que ele já não está mais consciente. Ali está o fisioterapeuta do lado do ventilador mecânico. Mas não é só ventilador mecânico. A hora que chega uma emergência grave, um acidente de moto, a gente fica responsável pelas vias aéreas. A gente tem que aspirar sangue, a gente ajuda na massagem quando tem uma parada. Depois de tudo isso aí, ele vai para o ventilador. Então, sempre quando vocês vê, para que o pessoal que está assistindo não saber o que o fisioterapeuta faz, sempre quando vê um ventilador mecânico, ali sabe que tem um fisioterapeuta. Sempre. Porque é o nosso trabalho, né? É o que a gente domina. A gente domina praticamente 100% o ventilador mecânico. A gente sabe tudo. O fisioterapeuta respiratório sabe tudo do ventilador mecânico. Que a fisiologia é um forte, né? O fisioterapeuta estuda muito a fisiologia. Muito. Né? Muito focado na fisiologia. E pegando esse gancho aí, a gente falou com outro convidado que teve aqui, vamos falar inúmeras vezes sobre isso, que é um assunto que é debatido sobre a parada cardiorrespiratória, que é um fator de causa-morte muito alto, índice muito alto no mundo inteiro. Né? Em outros países, a gente tem muita divulgação sobre isso, né? E as pessoas leigas são orientadas, e no Brasil a gente ainda não tem isso, tá? Mas as pessoas quase que não entendem isso. E muitas pessoas não sabem que dentro de uma assistência de ressuscitação cardiopulmonar, a gente tem o fisioterapeuta. Tem que ter, né? Óbvio que tem um hospital que é mais precário. Mas é importante o quê? Ele tá lá, que nem você falou, na ventilação, né? A gente vai fazer compressão, a enfermagem vai fazer compressão, droga. E se você tem um fisioterapeuta na cabeça do paciente, daí sempre é sucesso, mesmo que você perca o paciente, porque, né, a gente não consegue salvar todas, porque a gente não tem como, né? Infelizmente. Mas você sabe que a assistência foi dada completa, né? O médico vai fazer a intubação, que precisa fazer, mas o fisioterapeuta tá lá. Porque ventilar o paciente parece muito simples. É complicado, né? É complexo, tem que estudar muito. Mas, assim, a gente tem que tentar imitar de uma forma mecânica a fisiologia do ser humano. Do pulmão. Né? Então, se você quiser falar um pouquinho sobre esse desempenho de vocês lá dentro da sala de emergência, na sala vermelha que a gente fala, na parada, na emergência em si, até que você citou de acidentes, trauma, choque, né? A emergência é a parte assim que eu mais gosto, porque eu sempre gostei de emergência.
Tanto que se tivesse uma oportunidade de ir pro SAMU eu iria. Gosto de estar ali. Mas o que o fisioterapeuta faz numa emergência? Quando o paciente chega tudo cheio de sangue, muito grave, não só acidente de moto, esfaqueado, baleado, ele já não está mais consciente, o que a gente faz? A gente fica responsável por ele respirar. Então a gente aspira, limpa toda a via aérea para o médico conseguir entubar. A gente fica no ambu, porque a partir do momento que o paciente chega, ele já precisa do oxigênio. A gente fica no ambu enquanto o pessoal fica na medicação, a gente ajuda na massagem também. A partir do momento que entuba, aí é com a gente. O médico entubou, a gente regula o ventilador mecânico e esse paciente precisa respirar. Nisso, tem uma outra etapa aqui em Biúna. O paciente precisa ser transferido. E quem vai controlar o paciente respirando dentro da ambulância é o ventilador mecânico através do fisioterapeuta. Quando o paciente é transferido, entubado, é a mesma coisa. A gente monta uma semi-intensiva ali na ambulância e o fisioterapeuta fica responsável porque ele chegue respirando até o hospital. Se der algum problema no ventilador mecânico, quem que é responsável? O fisioterapeuta. Se parar no meio do caminho, num trânsito, o ventilador mecânico, o paciente morre, porque está sedado. O paciente sedado, os músculos respiratórios param. Então o paciente não respira. Acabou o oxigênio, o paciente morreu. E tem que tomar cuidado também para ventilar do jeito certo. Se a gente ventilar do jeito errado, a gente não ventila certo e dá morte cerebral. Pouco oxigênio para o paciente. A gente tem que mandar na quantia certa. Fazer o paciente ficar bem. Ventilar bem que a gente faz. Ventilar do jeito certo. Não é só colocar os parâmetros. Ali você tira a foto. Eu usei naquele paciente esses parâmetros, vou usar nesse. Não dá certo. Se você colocar nesse, a maioria das vezes, esse paciente vai fazer uma pressão muito forte. Se você fazer uma pressão muito forte, você dá barotrauma. Você sabe usar o velos do paciente? Você destrói. Daí fizemos subcutâneo, onde o paciente começa a inchar, sair pela lateral oxigênio. Então você tem que ventilar o paciente. Cada paciente é um parâmetro. Cada patologia é um parâmetro. Você nunca vai ventilar o Cláudio de 1,5 m e o Luiz de 2 metros. São diferentes. Parâmetros diferentes. Por isso que eu tenho que estudar muito. Se você vai mexer no ventilador mecânico, você tem que estar confiante no que você vai fazer. Nunca, eu acho que é esse parâmetro, que é uma vida. Você mata o paciente. É muito importante. Tem um projeto de o SAMU, inclusive, que você falou, tripular fisioterapeuta na Alfa, né? Em São Paulo tem. E eu acho super... quando eu vi isso aí, até tinha... O Crefito estava batalhando junto e tal. Eu acho super importante, porque eu já tripulei ambulância, UTI, no caso, que no SAMU nunca trabalhei, e assim, eu já passei muito apuro. Eu já tive que terminar o percurso ambusando o paciente. Então, porque o ventilador parou no meio do caminho. Ou não ventilou certo e a saturação caiu. E aí, tipo, eu tive que acabar de chegar no destino, era um paciente de UTI que estava transferido para UTI, eu tive que acabar de chegar no destino, não faleceu, foi para UTI, mas eu tive que acabar de chegar ambusando o paciente. Coloquei o ambu no oxigênio e ambusei o paciente até acabar de chegar. Tipo, faltando, acho que 15 km para chegar no destino. Uma época, agora eu não sei como que é, uma época a gente tinha de referência em UTI Itapeva. Não sei se ainda tem no Cross. Nossa, agora é Sorocaba, né? Itapeva é acho que 400 km daqui. Nossa, muito longe. A gente levou esse paciente para Itapeva. Quando a gente tava quase chegando, o motorista falou, até a gente perguntou, tava eu e a outra médica, uma médica, o ventilador começou a dar pau e não funcionou mais. Seria bom o fisioterapeuta ali, né? Exatamente. E na época eu falei, nossa, agora ferrou, né? Porque a gente tem, né, no curso de graduação de enfermagem, e eu tenho pós em UTI, a gente tem parâmetro de ventilador e tudo, mas assim, quem domina a mesma área é o fisioterapeuta. E tanto que a gente deu ruim, a gente vai atrás do fisioterapeuta. Eu vivia atrás do fisioterapeuta quando estava no hospital. Sempre tava com o telefone na mão, falou, viu, desce aqui. Aí eu trabalhei muito com a Estela, que é daqui de Biúna também, com a Adriana. Trabalharam comigo. Trabalharam com você também, e sempre estavam ali, são craque também em respiratório. E assim, eu acho legal esse papo por conta das pessoas não saberem, porque as pessoas até acho que a pandemia, né, a gente respeita, lógico que é uma figura importante, só tinham a visão da figura do médico. Sim, né, na importância da recuperação de um doente. Com a pandemia, ela mostrou que a equipe multidisciplinar precisa estar ali.
Senão você não vai recuperar esse Senão doente. não tem como. Entendeu? Esse projeto do SAMU, você acha que vai vingar? Eu acho que, não sei, eu acho que futuramente, daqui a uns anos, pode ser que tenha. Eu acho que depende muito não sei dizer, né? Eu acho que São Paulo, uma cidade grande, já tem, né? Cidade pequena, não sei se eles acham necessário. Não dá pra saber se vai vingar esse projeto, né? Eu gostaria que tivesse, mas difícil responder essa pergunta, se vai vingar ou não, né? E para transferência de UTI, não vai fisioterapeuta, geralmente, mas Não. você acha que seria importante também? Ibiúna, quando tem neonatal, que também um fisioterapeuta responsável quando um bebê é entubado, a gente vai na transferência. Adulto, como é rotina sempre, a gente acaba não indo. Mas bebê, como não é sempre que tem bebê entubado, a gente acaba indo na transferência, junto com o SAMU, junto com a ambulância. A gente vai ali monitorando o ventilador mecânico, porque jamais pode deixar aquele ventilador parar e um bebê morrer. Olha o tamanho da responsabilidade do fisioterapeuta. Se a gente ajusta um parâmetro errado no bebê, explode o pulmãozinho dele, vai lá na autópsia, causa da morte. Um barotrauma por erro do ventilador mecânico. Quem que é o responsável? Fisioterapeuta. Então a gente tem muita responsabilidade. Então por isso que eu falo para quem entra, estude muito, pra você saber o que você está fazendo. Porque ventilador mecânico você não pode ter dúvida. Eu acho que é isso, acho que é aquilo. Não é, você está mexendo com o pulmão do paciente. É tamanho da responsabilidade, né? E é outro tipo de ventilador, né, que vai na ambulância. Não a é gente tem o ventilador de transporte, que é muito bom também. Tá? É muito bom, tem todos os parâmetros. Antes a gente usava o antigão, né? Que era o Inter 5. eu lembro, eu sou da época do Ter 5, era um trauma aquele antigo, lugar. viu? Hoje a gente usa um portátil, que é o KTK, muito bom. Ventila volume. Podia ser um pouquinho mais moderno, ventilar a pressão também, mas é super bom a volume. E a gente transfere qualquer paciente com ele. A gente transportava paciente da Covid. Tanto que teve uns Inter 5 aí que não fazia um bom trabalho não. A gente colocava o mesmo parâmetro nos dois ventiladores e os atuais hoje ventilavam muito melhor, né? O Inter 5 é tudo analógico também, né? O Inter 5 é aquele antigão. O que tem os botãozinhos analógicos, lá, né? Tudo bem antigo. Aquilo eu trabalhei, quando eu entrei a trabalhar na área da saúde, de técnico, tinha o Kataoka. Nossa, muito antigo. Né? Que era um negócio comprido assim. E aquilo... Eu não gosto desses ventiladores antigos porque eles não têm um gráfico, sabe? O gráfico mostra o que está acontecendo com o pulmão do paciente. Tem o catálogo que tem o Bird também, né? É Bird? Como é que é o nome? É o Bird. Um quadradinho assim, que tinha uns botões de girar. Também não... Ventilador mecânico hoje tem que ter gráfico, porque gráfico mostra o que está acontecendo. Se tem um alto PIP, se está ciclando ou não, se está em assincronia ou não. Então tem que... Os hospitais hoje têm que se atualizar nos equipamentos. Hoje os fabricantes fazem tudo com gráfico, que é muito melhor, facilitou muito a nossa vida. Os de hoje que tem aqui é touch ou não? É só digital? O que a gente tem são atualizados, tanto que foi um que foi fabricado no passado. Todos, alguns são todos, né? E todos têm gráfico. Então, para desmame do paciente, os gráficos ajudam muito, muito. Foi uma benção pra gente. Facilitou muito a nossa vida. Para desmame e, claro, um benefício muito grande para o paciente. Sai do ventilador muito mais rápido. E como, sabe uma curiosidade que eu tinha? Eu ia perguntar pro César, eu esqueci, o outro convidado nosso perguntar para você. Como que foi feito para a questão da desinfecção do circuito? Não, então, isso é uma questão que todo mundo... No caso do Covid, uma questão que todo mundo perguntava também. Mudou, antes não se usava muito os filtros, hoje, a partir do momento que o Covid entrou, é protocolo. Tem que ter aspiração no sistema fechado, sabe? Aspiração para aspirar secreção é um sistema fechado. Você não toca na sonda, não tem aerosol. Tem que ter. Eu pensei nisso também, sobre isso. Tem que ter. E a gente usava o filtro EPA, que filtra, né, as bactérias, e o HME, que é o trocador de calor. Então a gente usava 2 filtros, usava o sistema de aspiração fechada. Você jamais pode tirar lá igual antigamente fazia aspirar. Já voou bactéria para tudo que é lado. Então o sistema, track kern, que a gente chama, o nome certo, mas sistema de aspiração fechada. A gente não rela na sonda, a gente não tem contato nenhum com a sonda, porque ele fica dentro do plástico. Circuito, o paciente foi a óbito, transferido, vai direto para esterilizar. Independente se é Covid ou não, todo circuito vai para esterilizar. Daí foi para óxido de etileno? Sim, vai lá para o seu cabo. Então a gente não deixava voar aerosol.
Era bem rígido nisso mesmo. Tanto que para entubar, o médico entubou, pinça, aí entra com o ventilador. Você até vai perguntar isso, porque teve muita contaminação no início do Covid O por intubação, foi né? Foi por intubação. O pessoal era novo, não sabia o que era essa doença, o que acontecia. O médico intubava, tava lá com o ambu, tira o ambu coloca o ventilador sem filtro. Muitos usavam, não tinham filtro na época, o hospital infelizmente não tinha. Mas aí quando chegou a pandemia mesmo, já se preparou para isso. Mas aí para intubar, depois que a gente soube como que funciona, você por exemplo, a gente tem um tubo mais simples aqui por ser hospital do interior. Daí você entuba e coloca um clamp no tubo. Sim, entubou, pinçou, tirou o ambu, que o ambu também usa filtro, já coloca o ventilador com filtro. Aí só tira o clamp e depois está tudo ligado. Aí ligou o ventilador, despinça, né? Que é a pinça que ele usa. Tira e respira. É tudo muito rápido para não deixar voar aerosol. Tanto que na VNI a gente tinha que usar os filtros. Porque a VNI também, né? Voa aerosol, tanto na válvula exalatória do ventilador mecânico, tem que ter filtro. E vocês não usaram o Venturi no coisa? A Venturi não pode, porque ia voar muito aerosol. Só máscara não reinalante. Só, com a saquinho. A Venturi, para falar a verdade, nem era o certo, era proibido na Covid. Mas se você usar num outro paciente, eu prefiro a máscara não reinalante. Tem fisioterapeuta que prefere a Venturi e eu não. Eu prefiro a não reinalante, né? Consegue também usar 15 litros. Eu prefiro. Porque daí é o fluxo maior, né? O fluxo maior, do catéter. E teve um pessoal, não sei que estado que foi que fez um capacete. Teve na Santa Casa. Que era tipo um capacete, né? Mergulho. Fizeram capacete de mergulho. Adaptaram. Teve bons resultados, viu? Meu irmão era da Santa Casa de São Roque. Ele chegou a trabalhar com os capacetes de mergulho. E era um capacetão mesmo, que você coloca assim, é desconfortável, você não consegue ficar deitado praticamente, grandão e entra oxigênio. Eu não cheguei a trabalhar com esse capacete, porque não chego em Biúna, mas a gente trabalhou com a máscara facial total, que a gente usava, tinha que sempre ter filtro, o EPA, tem que ter filtro certo, né, para não contaminar. E era isso, né, correria do dia a dia. É muito, na verdade, foi a questão da Covid, da pandemia, da emergência, só reafirmou, né, a importância. A gente teve, por exemplo, ontem, novembro, né, para quem estiver assistindo, a votação lá da PL, lá da enfermagem, do piso da enfermagem. Sim. Então, coisas desse tipo, né, de todas as profissões da área da saúde, são cada vez mais importantes, né? Sim, a valorização do profissional. Né, quanto é importante. A gente tinha, que nem eu falei, obviamente que a gente tem total respeito pelo profissional médico, que é importantíssimo na equipe, mas o Brasil tinha muito só o foco, né, no só profissional médico, né? As pessoas, né, não entendem que a equipe é maior, né? A gente tem fono, tem o físio, a fonoaudióloga no hospital, uma coisa que as pessoas não sabem que existe. Também quero trazer uma aqui pra gente bater um papo. E ela é de extrema importância para evitar que o paciente vá para a sonda. O fisioterapeuta, as pessoas pensam, o fisioterapeuta vai só fazer exercício na perna. Mas é uma parte respiratória, né? Até teve um vídeo aqui que teve a Pamela, que trabalha com yoga, a gente falou muito de respiração. As pessoas esquecem, a gente fala de respirar, a gente respira fisiologicamente todo o tempo. Mas as pessoas esquecem que respiram, então, né? Ninguém para respirar. Quando o músculo respiratório fica doente, que a gente chama, fica fraco, a pessoa vai perceber que é difícil de respirar. Aí a gente lembra, né? Aí entra o fisioterapeuta em ação, para fazer a fisioterapia respiratória. Que aí eles vão conhecer o trabalho do fisioterapeuta respiratório. Que infelizmente muitos conhecem não numa boa causa, né? Vai conhecer quando tá com falta de ar. Aí acaba conhecendo, né? Porque quando a gente vai no parto fazer fisioterapia respiratória, que paciente é oxigênio, a primeira coisa que eles falam, quem não conhece, não, mas eu não estou com dor no corpo, mas tá lá com a máscara de oxigênio. Não conhece, né? Aí quando a gente começa a trabalhar, eles veem a diferença, que a gente consegue desmamar do oxigênio mais rápido, aí sim eles conhecem o trabalho e valorizam mais, né? E você teve, só pra gente encerrar o ciclo, você teve medo, muito medo, a loucura foi tanta que você não parou pra pensar? A loucura foi tanto, na verdade quando chegou esse pico alto,
que eu tive que fazer mesmo, eu queria estudar para poder achar um meio de poder ajudar as pessoas. Porque eu poderia ficar doente, eu e da minha família, então eu estudei muito, fiz muito curso. Eu fiz um curso no Albert Einstein de ventilação mecânica específico na Covid, que foi muito bom para mim. Nossa, vários hospitais me chamaram para trabalhar, só que eu preferi ficar em Biúna, porque eu já moro aqui, do lado de casa, já faz 5 anos que eu estou quase, mas a oportunidade de trabalho cresceu demais na minha área, demais, demais, demais. Mas quais cuidados você tomou nesse sentido, você em casa? Você mora com quem? Você mora com seus pais? Na época eu morava com meus pais, né? Os cuidados foi o básico, máscara, álcool em gel. Lá no hospital a gente usava vental. Saia do hospital, tirava o vental e era o que Deus quiser, né? Não tinha muito que se proteger. Eu estava ali 24 horas com os pacientes graves. Infelizmente eu corria risco de pegar. Estava exposto totalmente, por mais que estivesse por mais que use a máscara, paramentado, né? Eu cheguei na UTI, que a gente montou uma semi-intensiva no hospital, tinha lá 12 intubados. Intubados é gravíssimo os pacientes. Então não tinha como fugir. A gente tem que encarar. Alguém tem que cuidar dos pacientes, né? Não tem como fugir. Então a gente resolveu se cuidar, né? E os sintomas, só para fechar, os sintomas mais clássicos, porque os sintomas é uma coisa muito confusa, né? Ainda na internet. Acho que só quem tá lá que sabe. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Fora a parte respiratória, quais os sintomas mais clássicos que você acha que dá pra... Os mais clássicos que as pessoas falam é a perda do olfato paladar, cansaço, alguns apresentam tosse, só que alguns apresentam muito cansaço ao andar, mas não chega ao uso de oxigênio. Aí temos o moderado, que o paciente fica um pouco cansado, um catéter ajuda de oxigênio, já se sente mais aliviado. E temos a pessoas graves, que é a falta de ar mesmo, frequência respiratória aumentada, sudorese, uso da musculatura acessória, esses são os graves, que precisam de oxigênio, precisam de VNI, que é ventilação mecânica não invasiva. Mas os clássicos, assim, normalmente é isso que eu falei, perda de olfato, paladar, cansaço, tem uns que relatam que cai cabelo. Também a imunidade baixou, imunidade né? baixa. E o pós-Covid é o clássico de todos, cansaço. Sentir uma falta de ar, uma dificuldade de respirar. Tipo, uma dificuldade de expansão, assim, ó. Ele fazia assim, ó, pouco, dificuldade. Seria como um pulmão mais fechado, eles falam. Nossa, eu ando, fico muito cansado. Tem uns que falam, nossa, eu não consigo dormir, durmo mal. São os pós-Covid, né? Os sintomas leves, que alguns não precisou ficar internado, são esses mesmo. A perda do paladar, olfato, que alguns confundiam com gripe mesmo, que era ficar com dor no corpo. Esses são os sintomas, né? E para fechar, você acha que a vacina ajudou? Nossa, depois muito. Que você passou o antes e o pós-vacina. Nossa, muito. Antes, sem a vacina, era todo dia um paciente grave. Todo dia, sem exceção. Domingo a domingo. Depois da vacina, não. Hoje, por exemplo, a gente estava sem ninguém no hospital faz poucos dias atrás. Graças a Deus, sem ninguém. Então, o que eu dou para o pessoal que está assistindo um recado, independente se tomou ou não vacina, apresente sintomas de falta de ar, procura um médico, vai para o hospital. Porque tem muitos que têm medo. Vou tomar um remedinho ali de gripe, não é nada, e deixa se agravar. Vai para o hospital quando está grave. Sentiu falta de ar, procura um médico. Não deixa se agravar, porque depois que se agravou é pior. Então, esse é o recado que eu dou. E a vacina, né? Então, tome vacina, pelo amor de Deus. Porque a gente viu que a Europa, o pessoal tá com adesão baixa da vacina e tá pipocando de novo. Por mais dificuldades que a gente teve no Brasil, acho que o pessoal, né, tava se vacinando. E a gente tem outras doenças aí que a vacina ajuda a controlar, né? E então, acho que o importante é isso. É que o pessoal ficou tanto no Covid que esquece que tem pneumonia, tuberculose, que são virais. Então, para se cuidar é o mesmo. Álcool em gel, máscara, tem que se cuidar, não só pensar no Covid. Por exemplo, acabou o Covid, não vou mais usar álcool em gel. Tem outras doenças que matam. A pneumonia mata todo dia. Então tem que se cuidar também, independente de se acabou o Covid ou não. Então, isso é o meu ver, né? Mas bacana, eu gostei bastante da sua presença. Quero agradecer, inclusive, né, de você ter aceitado vir aqui bater um papo com a gente. Eu acho que a ideia, né, do nosso programa é trazer os profissionais de saúde de diversas áreas diferentes,
trazer informação para as pessoas. A gente está numa época de bastante fake news, de bastante informação falsa, que atrapalha a saúde das pessoas, né? Então, acho que quanto mais as pessoas saberem de informações importantes, tem a valorização também dos profissionais de saúde, que tão importante é, e também se cuidar da própria saúde, né? Então, queria agradecer você por ter aceitado o convite. Acho muito bacana conhecer um pouco mais dessa parte. Eu acho que as pessoas vão se enriquecer bastante com essa conversa. Desejar sucesso também, porque quanto mais você espalhar essa energia do pessoal estudar, o pessoal que está querendo, né? A gente tem aluno que não sei o que eu vou fazer de faculdade, fica a dica aí, pensar, vou fazer fisioterapia, pensar no respiratório, que é importante. Aí se você quiser deixar algum recado também, final. Eu agradeço, esse bate-papo foi importante para mostrar um pouco da fisioterapia. Claro que o tempo é curto, eu não consegui mostrar tudo que a gente faz, é muita coisa, mas quem vai assistir esse vídeo vai poder ter uma noção. Por exemplo, quem quer fazer fisioterapia respiratória já tem uma noção do que faz, quais são um pouco das responsabilidades, né? Então foi importante esse bate-papo, fiquei feliz pelo convite, que agora eu tive a oportunidade de falar um pouquinho da minha área, que é pouco conhecido, né? E não é valorizado, né? Infelizmente, pós-pandemia melhorou um pouco, mas a gente sabe que não é tão valorizado assim no Brasil, né? Mas eu já tive essa oportunidade de mostrar para as pessoas. Mas vai ser mais valorizado. Pessoal que está assistindo aí, curta, compartilha, se inscreve no canal. Agradecer mais uma vez a Farmavida Popular. Agradecer a Fabiana também lá do Oliversburg, que mandou o salgadinho pra gente. A Enex, que é cursos e treinamentos. Vai estar tudo na descrição do vídeo para vocês seguirem. E até a próxima na semana que vem. Abraço.